Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Vai ter Palmeiras Internacional. Vou falar rapidamente sobre isso. O Palmeiras, para mim, não é um time confiável. Ganhou o clássico, sim, eu falei, com o futebol patético. Não, mas o que importa é ganhar. Ganhou o derby, mas o que importa é ganhar. Eu não me contento com isso. Para quem viu alguns times do Palmeiras, como agora, nós vimos, né? E outros times, eu acho que tem muito mais jovens do que eu também, e não me contento com isso. Então, no pré-jogo, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu não vou ficar repetindo sempre intensidade contra o Internacional lá em Inter, Porto Alegre, Beira-Rio. Eu não vou ficar falando para vocês intensidade, movimentação, dinâmica, ultrapassagem, inversão de bola, aproximação, jogada ensaiada. Eu, sinceramente, o time não me dá indícios de nada. Se vocês lembrarem, eu não estou sendo negativo, eu estou falando de fatos. O começo do Brasileiro do ano passado, o Palmeiras foi sensacional. Ele tirava ponto dos caras que estavam invictos, do Inter. O Palmeiras, se eu não me engano, ganhou do Inter lá. Fez placares não elásticos, mas teve resultados muito bons. Então eu prefiro, é a mesma coisa que Libertadores. O Palmeiras faz a melhor fase, a primeira fase do mundo, de todos os tempos. De 7, ele fez 6, coisa maravilhosa. Chega no mata-mata, vai embora. Ou chega numa final, faz a vergonha, faz a gente passar uma vergonha absoluta. Uma vergonha não só absoluta, uma vergonha como se a gente estivesse torcendo por um time de terceira divisão. Jogamos como terceira divisão. Acho que um time de segunda não jogaria como a gente jogou. Então eu não tenho esses motivos para confiar. Quando vier jogos decisivos e o Palmeiras mostrar que em vez de ter jogadores perdedores, não todos, por favor, o Palmeiras fez 2 contratações, eu acho, de altíssimo nível esse ano, mas não é o suficiente, que foi o Marlon e o Arias. Ano passado veio o Andréas, que eu apoio pra caramba. Para mim, ainda não está jogando tudo que sabe, porque está colocado, graças ao nosso amigo, o diretor do Palmeiras, porque hoje ele exerce todas as funções do Palmeiras, Abel Ferreira, porque nós temos uma inútil lá, chamada Leila Pereira, vamos falar dela. Então, eu ainda não acredito. Eu acho que o Palmeiras deve ir com força máxima hoje, porque final de semana o Palmeiras joga pelo Paulista. E já está classificado. Então ele deve poupar o time no final de semana. Quando eu falo para vocês, o São Paulo ganhou ontem do Grêmio 2-0. Mas não é o placar. Podia ser mais. Um dia uma pessoa me perguntou, mas Ronaldo, quando você fala de nuvem negra, quando você fala de negativismo, eu te falei, eu posso estar errado, isso é um achismo meu. Ela me passa, Leila Pereira me passa um negativismo, uma coisa ruim. Ela não me fez nada pessoalmente, por favor. Eu estava lendo, não sei se foi o UOL, Terra, não sei se foi GE, mas alguém falou assim, olha como muda um ambiente, a nuvem negra de Casares e toda a nuvem que saíram do São Paulo. Se renova. O São Paulo hoje parece que dormiu líder do campeonato. É isso que eu quero dizer. Para mim, Leila Pereira traz coisa negativa, é uma coisa pesada. Cada um acredita. Eu não falei, isso daí não tem como eu provar, não é uma acusação, nada. Parece, eu tenho a impressão, se eu tivesse lá, eu não ia conseguir conviver com isso, do jeito que ela mostra ser. Quer dizer, ela quase não aparece a história dela no Palmeiras não é de só. É a maioria de coisas negativas, de conflito de interesses que nós já vamos falar. Então, para essas coisas, ela não aparece, entendeu? Ela não põe a cara. A pessoa. Não preciso falar, não assume responsabilidades. Não... Bom, então é isso em relação ao Palmeiras e Internacional. Eu estive vendo, de novo, eu passei algumas notícias, isso eu quero passar para vocês. Não, eu vou continuar falando do Palmeiras, daqui a pouco eu passo as notícias.
existem até hoje, mas muito menos, pessoas que me perguntam por que eu não gosto de Leila Pereira, da administração, que eu acho, como eu digo, nojenta, porca, nefasta, a administração, a gestão de Leila Pereira, porque para mim ela é incompetente, para mim ela tem conflito de interesses. O Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil Feminino, final de semana contra o Corinthians, ok? E aquela repórter que o BAP bateu nela, modo de falar, ofendeu tudo, que aí eu acho que já não tinha que falar, porque é uma repórterzinha, é incompetente. Como existem incompetentes em todas as coletivas. Puta, cara, para mim 99% desses repórteres que vão em coletivas são água de salsicha, são caras parciais, são caras que não têm condição de exercer o cargo que exerce. Mas tudo bem, vamos lá. Ela perguntou para Leila Pereira por que, que a Leila não joga, o time feminino não joga no Allianz Parque. Ok. Só que essa daí quer lacrar, porque é feminino, ela quer aparecer com essas coisas, que nem Leila Pereira quer aparecer no setembro rosa, desculpa, ou novembro azul, ou essas datas que só no Brasil, para mim, existem nesse sentido. O Dia das Mães, Dia dos Pais, para mim, cara, a minha mãe é minha mãe sempre. É coisa comercial e todo mundo sabe, mas tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, siga. E aí, o que aconteceu? A Leila Pereira respondeu para ela, olha, porque ela é da Globo, ela é da Sport TV, essa repórter. A sua emissora, a sua empresa poderia investir mais, porque tem custos, tem isso, fez uma puta de uma... Por um lado, ela tá certa, a Leila Pereira, faz sentido o que ela falou. Só que ela não fala do lado B do negócio. O lado B eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar uma pergunta. O Palmeiras não joga no Allianz Parque, porque o profissional joga. Realmente o custo, as entradas do futebol profissional masculino são infinitamente maiores que o futebol feminino. Eu estou falando de realidade. Contratos, televisão, porque não tem público. Ok. E é levado para onde? Arena Barueri. Eu acho que muitos que me escutam conhecem a Arena Barueri. Ou não, vão. A minha opinião é que é um lixo de estádio, lixo de localização. E tem um detalhe, a Arena Barueri a Leila pagou para a concessão da Arena Barueri. Ela aluga o estádio, é dela, por determinados anos, e ela fez um grande investimento para melhorias. Eu não fui depois das melhorias, mas para mim o local é o mesmo, não só a distância, uma série de fatores eu não suporto. Eu já não vou em estádio. Já eu conheço, já fui em jogo do Palmeiras na Arena Barueri, tudo. Para mim, um lixo em todos os sentidos. Ponto. Legal? Legal. Só ela falou de custos, que o custo do Allianz Parque, e eu imaginaria isso também. Até aí tudo ok. Ela leva jogos do Sub-20 para lá, das categorias de base, ela leva o feminino. Só que, de novo, girando a internet, depois eu vou te falar de outras, tá lá, Nicola, eu abro, quando tem um chamariz que me chama atenção, que realmente me chama atenção, na capa do Nicola tá assim, boi na linha, e a foto de Leila Pereira. Eu fui escutar créditos do Nicola. Quando eu tenho que dar o crédito, eu não tenho problema nenhum. Diz que ele dizendo que falou com alguém lá de dentro do Palmeiras, o Nicola tem 3.480.000 fontes, eu brinco, sempre falo. Ele tem, gente, porque ele era da televisão. Eu acho ele totalmente parcial, mas nesse caso não tem parcialidade ou não. Por quê? Ele foi e perguntou. Foi explicado para ele que não existe uma tabela, isso conforme Nicola, tá? Crédito do Nicola. Não existe uma tabela de preços. Varia. E varia de 100 a 200 mil reais. Porque o Palmeiras precisa pagar para a W Torre. Até aí, ok. 100, 200 mil reais. Se o Palmeiras não consegue torcida, por mais que o ingresso seja mínimo, desculpa, não existe a palavra seja, até onde eu sei, seja mínimo, não consegue arrecadar 100, 200 mil reais, realmente o futebol feminino não é um esporte de impacto, de público. Então, tá certo a Leila Pereira. Agora, quanto custa? É aí que entra o conflito de interesses.
quanto o Palmeiras paga para jogar os meninos, as bases do Palmeiras, categorias, para jogar o feminino. Quer dizer, enfiado goela abaixo do Palmeiras. Porque ela pediu a concessão, não é pro Palmeiras, ela pediu a concessão, ela paga do dinheiro dela, eu imagino que seja dinheiro dela, para ela fazer negócios. Que negócios? Ela aluga para um time aqui, um time lá, outro time que compra compra o mando. Não, vamos fazer, não tem, o nosso estádio está fechado, vamos para a Arena Barueri, blá, 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 blá. Eu nunca vi. Pode existir, talvez eu não saiba, jogos que aconteçam na Arena Barueri. A pergunta é, existem tanta demanda para isso? Ou ela empurra a goela abaixo do palmeirense? Tá. Outra pergunta. O Palmeiras fez, se vocês não se lembram, acabou o campeonato e logo depois, muito pouco tempo para a pré-temporada, por causa dessa temporada, Copa do Mundo e toda a desorganização, toda a porqueira que é o futebol brasileiro, o que acontece? A Leila Pereira acabou o Campeonato Brasileiro, ela foi começar a trocar a grama, se eu não me engano, no começo do ano. Por que quando ela não começou a trocar, no dia seguinte já não estava programado? Porque ela fala de shows no Allianz Parque. Por que ela não trocou? Nessa brincadeira foram 20, 25 dias perdidos. Sabe para quê? Para que o time principal fique quanto mais tempo possível jogando na Arena Barueri. Porque você troca aqui, você tem tempo. Existe um tempo, não sei como funciona a parte operacional da grama. Agora vocês estão entendendo quando eu falo? A deixa está aí. Isso daqui é uma dezena, várias dezenas de conflitos de interesses que eu já enumerei lá atrás para vocês, tá? Vamos continuar? Eu passando no YouTube, conforme eu falei que eu vi o chamariz, tinha um chamariz assim, eu não vou falar o canal, youtuberzinhos lixos, de merda, para ganhar like. Craque mundial acaba de fechar com o Palmeiras. Eu me preocupei para ver se não tinha interrogação. Porque o cara tá... Craque mundial acaba de fechar com o Palmeiras? É uma pergunta. Não, é exclamação. Significa que o cara fechou. A foto de quem que era? Gundogan. olha o absurdo. Gundogan, jogador do City, que é da seleção alemã. Ele é alemão. Tá bom. Eu falei, cara, eu preciso abrir isso, porque eu preciso escutar. Pessoal, eu não escutei 1 minuto e meio. Olha, que o Palmeiras está negociando com Gundogan, que o Palmeiras tem um interesse, que isso... Cara, cada notícia sem pé nem cabeça. Aí vem o outro aqui, logo após. Eu não sei o que esse cara viaja. Ele tem muitos seguidores e eu entendo por quê. O cara quer like. Ele dá umas notícias totalmente sem conteúdo. Aí tá eu vou até pegar aqui a foto dele. Tá aqui. Fabinho. Olha o cara me falando do Fabinho. Abri para ouvir. Pessoal, o Fabinho não vem realmente. O patético, você deve ser o cara mais inteligente. Você deve ter um QI realmente elevado. Potencializado ao quadrado a Albert Einstein. Alguma vez se cogitou que o Fabinho deixou claro que não sai de lá? Você mesmo, há tempos atrás, quando começou esse papo, e agora você falou, não, o Fabinho ganha muito. E você agora falou que ele ganha 12 milhões, mais ou menos, por mês de reais, que conforme eu não fiz o cálculo, é mais ou menos 24 milhões de euros, dólares por ano. Você chama de novo, você põe a foto do Fabinho para a pessoa entrar no teu e para dar um like. Cara, que comprem lixo de quem vende lixo. Comprem merda de quem vende merda. Esse chama-se... Não é o rapaz. O cara tá lá dele. Ele põe coisa do outro mundo. E vocês vão e compram. Quando eu falo vocês, por favor, não é vocês. As pessoas vão e compram. Cada um faz as suas escolhas. Isso é fato. Sorriso não fechou. Eu agradeço por não ter fechado com o time, acho que da Arábia. E parece que o Abel vai testar ele. É só assim. Né, o seu incompetente, seu encostado no contrato,
sentou a bunda no contrato e acabou. Nós, palmeirenses, se essa pífia, essa gestão idiota, porca, nojenta de Leila Pereira, uma incompetente, não qualificada para exercer o cargo que exerce, não rasgar ou achar brecha para ficar mais 3 anos, vai acontecer uma coisa, gente. Nós vamos ter que aguentar Leila Pereira por mais 5 anos e Abel Ferreira por mais 5 anos. Essa que é a verdade. Fora o que ela já destruiu tudo que o Palmeiras tinha. Tudo de bom que Nobre deixou. Eu esqueci de fazer um comentário na entrevista coletiva depois do jogo, que eu falei que eu ia ver, eu fiz um comentário que ele não falou absolutamente nada. Mesmo desastre, a mesma coisa nojenta que Abel Ferreira faz. As entrevistas dele são desastrosas, são nojentas. É algo que não dá mais para... Eu não aguento mais ouvir. Eu escuto por causa de vocês, para passar alguma... Perguntaram para ele do Paulinho. O Paulinho, que eu bato tanto, não é... O Paulinho não tem culpa, eu sempre falei isso, não é responsabilidade dele. Eu bato tanto no Paulinho, da contratação do Paulinho, desculpa. Eu bato na contratação do Paulinho. E aí, sabe o que ele falou? Não sei. Não, ele sabe. Ele não pode falar. Porque se ele falar, novo atestado de idiotice, de burrice, que é esses incompetentes todos, inclusive ele. Não sei, não tem. Como não? Você não está lá dentro? Você não conversa com os médicos todos os dias? É mentira o que esse cara está falando. Que ele não sabe, ele sabe. Ele tem fontes, ele é o único que está lá dentro para falar. Porque essa patética, esse nojo de presidente não vem falar, não abre. Sabe por que ela não vem falar? Porque ela falou que o Palmeiras não era departamento médico, não era hospital para pegar jogador machucado. Quando foi questionado o negócio do Neymar, que quando abre a boca sai só merda, sai pérolas. Então, ela não fala. Esse inútil, esse morto, porque é o poste, que é a Leila Pereira, o Cone, que é o Barros e o Boad. O Cone não abre a boca, não aparece para falar isso. Mal aparecem para falar, para meter... Tem caras aí que estão falando do Tribunal de Justiça Desportivo. São pessoas que não abrem, não vêm falar, não vêm defender. O Palmeiras não vai se manifestar oficialmente agora, isso e aquilo. Puta que pariu. Essa porqueira que vocês fizeram do Palmeiras. Viu Leila Pereira e Companhia Limitada? Viu Abel Ferreira? Bom, então não sabem do Paulinho. Mentira para mim. Para mim, sabem exatamente o que está acontecendo. E não estão falando claro. Porque não vão poder falar claro. Porque quando eu falei que foram 200 e poucos milhões pelo ralo. Não, mas ele fez o gol contra o Botafogo. Torcidinha, parte da torcida do Palmeiras, de bosta, de merda, seus idiotas, seus trouxas, continuem apoiando. Valeu? Rapaziada, e só para finalizar, mas aí já não tem com futebol, tem com a política, quer dizer, política não, tem a podridão, a corrupção, tem a escória da humanidade, que não é o Brasil, é um povo predominantemente ignorante junto, que coloca essa escória, que vota tal. Eu falei para vocês outro dia que uma escola de samba, acho que de Niterói, não é isso? Unidos de Niterói vai fazer uma homenagem ao maior chefe da história da corrupção, do esquema de corrupção da história da humanidade. O bandido condenado presidiário, né? A escória da humanidade junto com outros. Agora estão discutindo que é favorecimento a esse bandido ele desfilar, porque é uma homenagem a ele. Essa escola devia ser fechada. Num país sério, devia ter gente que é cúmplice de toda essa história, pessoas que apoiam. Mas tudo bem. Quem sou eu para falar? Olha o que surgiu no UOL. Eu não vou ficar falando para vocês. Se favorecimento a Lula for provado, melhor não haver desfile, diz jurista. For comprovado. Vocês juristas, vocês falam muito e agem só blá, 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 blá.
Porque vocês não querem perder cargo, não querem isso, não querem aquilo. Essa é a podridão. Isso é um povo predominantemente ignorante. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos. Não custa 1 centavo, 3 segundos de vocês. Não custa 1 centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Desculpa. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Vamos lá. Dá uma força pro canal, valeu? Ótimo dia a vocês.